E agora a gente tem que entender como é que você está criando o seu mundo. Você fala, pô, eu não quero desgraça na minha vida. Eu não quero problema, eu não quero ficar doente, eu não quero... eu só quero coisa boa, coisa gostosa, curtir a vida. Mas sem perceber, dentro de você, você está colapsando, você está escolhendo essas coisas. E agora a gente vai entender de uma forma mais prática essas coisas. Então, bom, eu mantive aqui esse desenho, mas vamos fazer outro. Vamos colocar aqui o mundo, né? Aqui os continentes, aí blá blá blá. E vamos pensar aqui numa pessoa, falando já desse trabalho interior, falando do sentido mais transcendental da vida, não essa vida mais de metas e coisas do mundo, senão do espírito. Vamos imaginar uma pessoa que ainda está dormindo, que a consciência ainda está adormecida, que ela está inconsciente no sentido dessa luz pessoal, dessa consciência. Ela não entende a vida dela. Ela vê os eventos da vida dela aqui acontecendo, algumas coisas deixam ela feliz, porque que legal que é a vida, mas muitas, né, a dor, o sofrimento, o dia a dia, o esforço, o trabalho, deixam ela triste. E ela fala, nossa, por que Deus é assim? Por que o universo é assim? Por que comigo e não com os outros? Eu tenho azar, eu tenho... Porque no fim essa pessoa está pegando isso daqui e tentando achar esse prazer e fugir dessa dor, como esse instinto animal que nós temos, da nossa parte límbica, de tantas coisas. E ela está só reagindo aos eventos da vida. Para ela, esses eventos aqui que acontecem aqui no mundo não servem para ela de nenhuma forma se não são bons, se não ajudam ela na sua parte das suas metas. Então ela começa a ver a economia do mundo, ela começa a ver como os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. E ela então se cataloga como pobre e não vê saída. E a questão de alimentação, a questão da educação, a questão de que para triunfar na vida eu tenho que ter contatos, eu tenho que isso, que aquilo. E ela começa a ver o mundo, os sistemas, como um trator, como uma máquina realmente aí que está destroçando ela. E naturalmente ela vai encontrar razão para isso. Agora, para um outro lado, vamos pegar aqui um exemplo de uma pessoa que está nesse caminho do despertar, que está fazendo esse autoconhecimento, que está entendendo que a vida dela, essa experiência humana, uma entre tantas, tem um objetivo claro de que ela possa despertar, de que ela possa aprender, que ela possa desenvolver a sabedoria, as virtudes da alma. E ela começa a entender que tudo isso daqui é passageiro, que os eventos dessa vida, além de vir e ir embora, de deixar a gente feliz ou triste, eles têm uma finalidade mais transcendental de fazer a gente refletir, de fazer a gente sair da impaciência e aprender a paciência, sair do desequilíbrio e aprender a ser equilibrado, sair do egoísmo e aprender a ser altruístas. E que no fim, quando ela vai fazendo isso, ela começa a perceber que tudo é alimento, que tudo, o bom e o ruim, é algo que pode ser aproveitado como esse yin e yang. Esse yin e yang. Em tudo de mal tem algo de bom. Em tudo de bom tem algo de mal. E para ela, então, ela vê oportunidades, ela vê aprendizado, ela vê transcendência em tudo isso. Os mesmos eventos, as mesmas circunstâncias. Mas o que ela decide ver aqui é a parte negativa, é a parte que não tem sentido e que não faz bem para mim, não gosto disso. E essa daqui vai encontrando a parte bonita, a parte positiva ou nutritiva de tudo isso. Então, quando a gente vai falando desse campo quântico, então aqui, nesse desenho aqui,
O que eu estou representando é esse campo quântico, agora você como esse núcleo do que existe agora, e ao redor de você estão essas possibilidades, esses elétrons, que já no campo quântico lá fora são as suas possíveis versões. Então essa é a sua versão atual, no nível de consciência que você tem, de inconsciência, no seu nível financeiro, de saúde, o que seja. E aqui existem diversas outras possibilidades que você vai arrastando no tempo. Então no tempo você vai se movendo para cá, de acordo com o que você está fazendo na sua vida, com o que você acredita, com o que você tem aqui. Então aqui existe uma versão sua totalmente desperta, que começou a praticar meditação, a viver o momento, a transmutar sua energia, a ajudar os demais, a viver com emoção positiva, a refletir sobre as suas ações, e você foi então fazendo essa limpeza, você foi passando, colapsando, escolhendo essas possibilidades que te levam a ser essa pessoa desperta. Por outro lado, você pode tomar o caminho da inconsciência, você pode estar nessa busca e talvez em algum momento algo te frustrou demais, você não teve o resultado, você estava esperando muito, e aí você fala, esse negócio é balela, ou algum evento muito traumático na sua vida, fala, Deus não existe, e aí ficou. E aí você se afasta, talvez por uma vida mais materialista, e você se afoga nas coisas do mundo e busca lá uma solução, ou busca... E no fim você vai para cá. Então, imaginemos aqui uma pessoa que aqui tem esse ponto de vista de que Deus é justo, de que o universo é justo. E aqui a pessoa de que acha que as coisas são injustas. A pessoa que quer ver a injustiça no mundo, ela se baseia nas ideias, nas opiniões dela, no como ela acha que o mundo funciona. Se a gente não acredita, se a gente não comprovou a existência de vidas passadas, realmente o universo, Deus, é muito injusto. Por quê? Porque como é possível que uma pessoa que não tem nenhum antecedente nasça numa família desgraçada e outras que não tem nenhum antecedente nasça numa família totalmente num berço de ouro, né? Com a vida fácil? Não tem nenhum sentido. Não é assim? O mundo é muito injusto. Os poderosos, as coisas, as pessoas mais legais, mais boas morrem primeiro e tanta coisa. Eu que sou tão boa gente, tenho que sofrer isso e a outra pessoa que não sei quanto. Mas, se a gente for... Não estou falando que para ser justo tem que pensar isso, mas se a gente for entendendo já as leis universais, onde uma delas é a lei de retorno, é a lei das existências, né? Que essa vida espiritual tem muitas vidas humanas. A gente entende que a gente não está na primeira vida. Que isso já é uma cadeia, que já faz milhões de anos que a gente está. E no começo, a gente começou todo mundo igual, né? Assim, a história dos primórdios aqui da humanidade, de Adão e Eva, que não era um casal, assim, uma pessoa, né? Era uma humanidade onde, primeiramente, estava todo mundo desperto. No paraíso, né? No Éden, estava todo mundo desperto, com corpos perfeitos. Ninguém tinha doença, ninguém tinha nada, não tínhamos nem ego. Vivíamos com a consciência desperta no paraíso, com o corpo perfeito, e nada era de ninguém, tudo era de todos. Mas aí a gente começou, né, a desenvolver o egoísmo. Esse do rio pra cá é meu, essa daqui é a minha mulher, não sei o quê, e começou um monte de problema que a gente foi passando, né, de existência em existência até chegar agora. Mas se a gente pudesse ler o livro da vida, a gente perceberia que a vida é muito justa, que a gente está colhendo o que a gente plantou e que cada coisa está acontecendo e que esse planeta que a gente vive tá como tá. E o problema não é como está o planeta, o problema é que a gente acredita que esse planeta deveria ser uma paz, deveria ser um paraíso aqui na Terra, deveria todo mundo ter comida e ter dinheiro e ter isso e a igualdade, e não é. O nosso grande problema com a situação atual desse planeta
é a gente não entender a razão dele, o objetivo dele, e pensar que isso daqui é um planeta de paz, que é um planeta para... Não quer dizer que isso é que você ponha mais fogo no bagulho lá, no problema, e seja parte, não. Mas é entender que isso daqui não é o lugar para encontrar paz. A paz a gente vai encontrar em outro lugar. Aqui a gente vai aprender do inferno, das coisas desse mundo. Mas bom, fecho todo esse parênteses, isso não está no livro do Joe. Mas a ideia aqui é que o que você quiser encontrar na vida, você vai encontrar. Essa pessoa que quer ver injustiça, ela vai estar metida ali nas notícias do mundo, no Twitter, no X, e ela vai estar buscando, filtrando, seguindo as páginas que mostram como ela está certa, como o mundo é injusto. E o campo quântico vai trazer para ela, na vida dela, essa coisa. Porque de tanta coisa que acontece, ela vai ficar com aquelas que ela fala, ai, viu? Tô certo, o mundo é injusto. Enquanto que quando a gente está aqui do outro lado, a gente vai buscar isso. E troque isso para qualquer coisa. Se você quer ver que o mundo, que as pessoas estão despertando espiritualmente, você vai ver cada vez mais gente despertando, cada vez mais movimento disso, você vai seguir mais páginas, você vai... E se você quer ver que o mundo está cada vez pior, você vai ver isso. Agora, o que importa pra gente aqui é que nós podemos guiar isso. A gente pode escolher aqui essa versão do Douglas. Eu posso começar a colapsar essa versão mais desperta minha, essa versão mais saudável. Só que não é na fase newtoniana. Aí é onde o Joe diz, não é fazendo as coisas e esperando que algum dia eu recupere a saúde. Eu tenho que começar a mudança agora, imediatamente, porque eu tenho que atrair essa versão. Não é tanto que eu vá para cá, senão que essa versão eu atraio para o presente. Eu faço ela aparecer. Obviamente vai demorar um tempinho para... Mas aqui dentro ela já se manifesta, a mudança quântica é imediata. E depois a repercussão física é diferente, que o meu corpo mude, que eu me cure, o que aconteça. Mas eu tenho que meio que atrair para esse momento essa versão.